Então, agora que nós vimos os conceitos básicos do funcionamento de um chatbot, eu vou demonstrar para vocês a ferramenta do Dialogflow, vou mostrar como é que se cria um chatbot, como é que faz a configuração inicial e vou exemplificar como é que pode ser criado essa intenção de fala aqui sobre as músicas mais tocadas que foi mostrado no vídeo anterior. Então, para acesso ao Dialogflow, vocês vão digitar dialogflow.cloud.google, que ele vai pedir para vocês entrarem com a conta do Google que vocês têm. Então, se vocês já têm uma conta do Gmail, é só clicar aqui e aqui vai entrar a ferramenta. Então, aqui à esquerda vocês veem o menu. Aqui vocês podem modificar os chatbots nos quais vocês estão trabalhando. Tá? Esse aqui foi um chatbot que eu criei em uma das minhas aulas para mostrar para os alunos, o Assis. Aqui tem o idioma no qual ele funciona. Vocês podem adicionar mais de um idioma. Aqui, nessa tela à esquerda, onde nós estamos, é para ver as intenções de fala configuradas. Aqui as entidades. Aqui tem a parte de fulfillment, caso vocês queiram fazer a conexão do chatbot de vocês com um serviço web para acessar uma base de dados. Aqui exige um determinado conhecimento técnico e eu vou mostrar como é que pode ser feito no penúltimo vídeo desse mini curso utilizando a linguagem de programação Python. Aqui à esquerda nós temos integrations, que é a forma como que vocês podem fazer de maneira bem simples a integração do chatbot que vocês desenvolveram em diferentes plataformas, como o Google Assistant, por exemplo. Aqui, caso vocês queiram fazer com alguma ferramenta de telefonia. No último vídeo eu vou demonstrar como é que faz a integração do chatbot de vocês por telefone utilizando essa plataforma, que é a Vox Implant. E aqui algumas das plataformas que são baseadas em texto. Caso vocês queiram colocar no Facebook Messenger, no Twitter, no Slack, no Telegram, no Skype. Então é bem simples de ser feito, como eu vou mostrar mais para frente. Aí aqui à direita eu tenho um ambiente de teste, onde vocês podem utilizar para testar o chatbot de vocês. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar inicialmente como é que se cria um chatbot. Então, vocês vão clicar aqui, onde nessa lista de chatbots que vocês estão atuando. Aí vocês vão clicar aqui nesse link, Create New Agent. E aí vocês vão criar um novo agente. Aqui eu vou chamar ele de letra, que é as iniciais do nosso laboratório na UFMG, que é Laboratório Experimental de Tradução. Então esse é o letra. Aí aqui vocês vão escolher o idioma no qual ele vai trabalhar. Então eu vou colocar português brasileiro. O horário do qual ele trabalha, então no horário de Buenos Aires, né, que é o mesmo fuso horário onde nós nos encontramos aqui em Belo Horizonte. E aqui, caso vocês tenham um projeto na nuvem do Google, vocês podem utilizá-lo, ou no caso aqui eu vou falar para criar um novo projeto. Aí eu vou clicar em Create. Então aqui ele criou o meu chatbot, tem algumas configurações que eu vou fazer principalmente para funcionar essa parte aqui do ambiente de teste. Então vocês vão clicar aqui nessa engrenagem que é de configurações e aqui vocês vão criar uma Service Account, só clicando no maisinho aqui. Então aqui ele criou uma nova chave. Tá? Então agora se eu quiser testar no ambiente de teste, eu posso. Tá bom? Tá funcionando. Aqui tem mais algumas opções que vocês podem explorar. Essa é muito importante para exportar ou importar algum backup que vocês tenham, algum chatbot. Eu sempre recomendo que vocês, depois de criarem alguma intenção ou esporadicamente exportarem o chatbot de vocês num arquivo zip como backup, que se acontecer algum erro, alguma coisa que vocês fizeram errado, vocês podem restaurar de um passo anterior. Aqui também tem essa tab chamada Share, caso vocês queiram convidar alguém para desenvolver esse chatbot junto com vocês, vocês podem fazer no papel de revisor, só para testar e ver se está funcionando, e também desenvolvedor, podendo criar intenções de fala, entidades e assim por diante. Então aqui basicamente são as configurações iniciais de um chatbot. Quando criado, ele já vem com duas intenções de fala. A primeira é o Welcome, então vou mostrar para vocês. Welcome é de boas-vindas. Então, assim que funciona a tela de configuração de uma intenção de fala. Então, basicamente, aqui tem uma aba de contextos, que a gente vai aprender mais para frente. Aqui tem uma de eventos, que aqui vamos supor, por exemplo, que o usuário não falou nada, ele não verbalizou, mas ele fez algum evento que eu quero que acione essa intenção de fala. Então, eu posso configurar aqui.
aqui no caso está configurado um evento de welcome. Então vamos supor que se a pessoa ela clicar para abrir o nosso chatbot, esse evento ele vai desencadear que o chatbot responda para ela com essa intenção de fala. Caso não seja por evento, pode ser com base em alguma coisa que o usuário fale, como nós vimos, né, que são as frases de treinamento, ou training phrases. Então aqui o Google já configurou essas aqui. Então se o usuário ele verbalizar uma dessas frases ou frases semelhantes, o módulo de entendimento de língua natural do chatbot vai acionar essa intenção de fala. Então aqui tem algumas das frases, né? Há quanto tempo? Olá, oi, opa, fala aí. Assim por diante. Aqui tem as ações e os parâmetros que eu quero recuperar dessa intenção de fala para poder responder o participante, né, com base nas entidades que nós vimos. Aqui, como só é uma intenção de boas-vindas, não tem nenhuma informação que eu preciso extrair para respondê-lo. E aqui é onde eu configuro a resposta do chatbot, uma vez que ele diz oi. Então aqui foi configurado duas respostas, olá e oi. Então aqui eu posso testar. Se eu falar olá, então aqui a resposta, ele mostra o que o usuário disse, a resposta do bot, e aqui ele mostra qual intenção de fala foi acionada. Então é aqui nós estamos, the full welcome intent. Além disso, existe também uma fallback intent. Para os casos onde o bot ele não consegue distinguir nenhuma das intenções de falas configuradas com base no que o usuário verbalizou, ele vai cair nessa aqui. Então essa fallback intent, nela não tem uma frase de treinamento, é sempre a última opção. Se com base na frase de um usuário, o módulo de entendimento de língua natural não consegue fazer a conexão com nenhuma intenção de fala, ele cai nessa, e as respostas vão ser, né? Lamento, mas não compreendi, desculpe, mas não compreendi. E aqui eu posso anotar qualquer outra, né? Posso falar, desculpe, volte mais tarde, por exemplo. Então aqui, por exemplo, se eu falar bom dia, ele vai falar, lamento, mas não compreendi. Então ele caiu no default fallback intent. Se eu falar bom dia, por exemplo, é uma das formas que eu verbalizo que deveria ser conectado com uma intenção de boas-vindas. Então a gente pode vir aqui e complementar as frases de treinamento, né? Além de olá, oi, a gente pode também falar bom dia, boa tarde e boa noite. Então vou clicar aqui em salvar, tá? Eu vou testar novamente. Agora eu vou começar falando boa tarde, que agora são 12h46 quando eu estou gravando esse vídeo. Aí a gente vai ver que não vai cair mais aqui no fallback intent, ele vai cair no de boas-vindas. Então agora ele caiu no intent de boas-vindas, como vocês podem ver, e ele respondeu oi. Então agora vamos criar a intenção que nós vimos no vídeo anterior sobre música mais tocada. Vai clicar aqui, Create Intent, e aí a gente tem que dar um nome para esse intent. Vou colocar primeiro o domínio aqui, né, música, vou chamar de mais tocado. Aí tem a parte de contextos, que a gente vai ver mais para frente. Tem a parte de eventos, caso a gente queira desencadear essa intenção de fala por algum evento que o usuário fez que não seja fala, mas não é o caso. E aqui eu vou definir as frases de treinamento. Então, como nós vimos, uma das frases possíveis é, né, qual a música mais tocada esta semana no Brasil. Então essa, por exemplo, é uma das frases que a gente acredita que o usuário ele vai digitar ou falar caso ele queira essa intenção de fala, né? Saber as músicas mais tocadas. Aqui eu vou dar Enter. Aí algo que é interessante, como a gente disse, a gente precisa extrair algumas informações do usuário para poder responder a pergunta dele. Então, com base nas frases de treinamento, o Google ele já tem essa ferramenta que ele te auxilia. Então ele mostra quais as informações, né, que ele acredita que a gente precisa extrair e ele já linka com alguma entidade. Então aqui ele mostrou que ele acredita que esta semana seja uma das informações que a gente precisa extrair do usuário e ele linka essa informação como do tipo date, time e Brasil como do tipo localização. E aí essa informação ela vai estar estruturada aqui embaixo. Então aqui é onde eu determino as informações estruturadas que eu tenho que recuperar para responder o usuário, certo? Ou para satisfazer o desejo dele. E eu tenho que marcar essas entidades nas frases de treinamento. E aí o Google ele já me provê algumas entidades de sistema. Então aí a gente pode trabalhar com essas entidades que ele extraiu. Aqui no caso eu posso mudar o nome desse parâmetro. Então eu vou colocar aqui período. E aqui eu vou colocar local. Eu posso falar se essas informações elas são obrigatórias
se eu, na verdade, eu tenho que extraí-las para poder responder o participante. Então, nesse caso, elas são obrigatórias, certo? Eu preciso saber do período e o local, onde e quando o usuário ele quer saber qual foi a música mais tocada. Eu vou colocar aqui como obrigatório. Eu posso falar se essa entidade é do tipo de uma lista, né? Então, vamos supor que a gente estivesse aqui desenvolvendo um chatbot sobre pizza e eu quisesse que a pessoa listasse os ingredientes que ela quer. Então, aqui poderia ser um parâmetro ingrediente, certo? A gente colocaria isso como uma lista, mas aqui não é. É um único elemento que a gente quer extrair. E aqui nesse prompt a gente define algumas mensagens para que o chatbot pergunte diretamente sobre esse atributo, caso ele não esteja presente na frase de treinamento, né? Então vamos supor que uma das frases seja, né, qual a música mais ouvida no Brasil? Só que aqui, por exemplo, a informação de período ela é obrigatória. Então, nesse caso, o bot ele perguntaria, né, em qual período? Aqui eu posso definir as frases que eu vou perguntar diretamente para o usuário. Ele dá a informação que está faltando para que eu possa satisfazer o desejo dele ou eu possa responder para a intenção de fala dele. E aqui para a localização eu posso perguntar, né, em qual local? Claro que eu posso verbalizar de mais uma forma, né? Em qual país, estado ou cidade. E aqui dessas informações que eu estou extraindo, eu posso conectar a uma entidade. Então aqui no caso, esta semana, ela não é bem uma informação de data e tempo, porque eu não tenho aqui uma data e um tempo exato. Aqui ele está falando de um período de uma data. Então aqui o que eu posso fazer é deletar essa informação. Aí eu posso destacar aqui, e aí ele vai mostrar todas as variáveis da qual eu posso linkar essa informação. Então aqui ele já tem, né, por exemplo, número inteiro, temperatura, localização de país, medida de unidade, capital, estado, e-mail, se é um número ordinal, se é uma unidade diária, né, como quilômetros, se é uma URL. Mas aqui no caso eu tenho uma informação de dado, que é um date period. Então é um período. Então aí aqui a informação vai estar e eu posso mudar o nome dela, período, né? Coloco ela como obrigatória novamente e aqui eu pergunto em qual período. Então vai se dar dessa maneira, uma vez que o usuário ele falar uma dessas frases de treinamento, o chatbot vai distinguir como uma intenção onde ele quer saber a música mais tocada. E para ele saber, para ele poder responder qual que é a música mais tocada, ele vai extrair algumas informações estruturadas que eu vou definir aqui e destacando elas nas frases de treinamento. E aí eu posso ir buscar essa informação na base de dados, como a gente vai ver no futuro, e com base nela eu posso dar uma resposta. Ou aqui, como a gente ainda não vai consultar na base de dados, a gente pode dar uma resposta genérica. Obrigado pela pergunta. Responderei em breve. E posso marcar essa intenção como fim da conversa ou não. Então aqui no caso eu vou marcar como fim da conversa. E lembrando, aqui eu só defini 2 frases de treinamento, o que não é o ideal. Bom é quanto mais frases de treinamento vocês definirem para uma intenção de fala, melhor. Então vamos definir outras aqui, para a gente ter a certeza que o nosso chatbot ele vai distinguir correto as intenções de fala do usuário. A gente pode falar qual música toca mais em Minas Gerais 2 semanas atrás. Qual música tocou mais em Minas Gerais 2 semanas atrás? Então aí aqui ele já reconhece automaticamente algumas informações. Não é bem o que a gente espera, né? Porque aqui a gente precisa linkar Minas Gerais 2 semanas atrás. Então, aqui a gente vai marcar. Minas Gerais vai definir como um local, que é esse parâmetro que a gente definiu. 2 semanas atrás, a gente vai marcar como período. Então, vou salvar aqui. E aí eu vou usar meu ambiente de teste. Então, vamos ver. Vou falar olá. Então, olá ele definiu como uma mensagem de boas-vindas, né? E aí eu posso perguntar qual a música mais tocada este mês em São Paulo. Vamos ver. Então aqui ele reconheceu, né, qual a música mais tocada, ele falou obrigado pela resposta, responderei em breve. Ele identificou isso como uma intenção de fala música mais tocada e ele extraiu a informação de local e de período. Então ele viu que eu estou falando da cidade de São Paulo e no determinado período
que é este mês, que vai do dia 1º de junho ao dia 30 de junho, porque eu estou gravando esse vídeo no mês de junho de 2020. Então essa é a forma que se cria um intent. Além disso, aqui no ambiente de teste, vocês podem testar falando e recebendo a resposta em voz também. Para isso, vocês devem vir aqui em configurações, aí vocês vão clicar em Speech, e aí vocês colocam aqui Enable Automatic Text to Speech, ou seja, autorize a geração de voz através de texto. Aí aqui a forma que vocês querem, no formato que vocês querem ter a saída de áudio, eu vou colocar em MP3, que é a mais comum, que a maioria das plataformas de voz aceitam, e aí eu vou clicar em salvar. Então aqui eu voltei para o intent que nós definimos, então vamos testá-lo usando voz agora. Eu vou clicar aqui no microfone. Qual é a música mais ouvida 2 semanas atrás? Então aqui ele achou, né, qual é a música mais ouvida 2 semanas atrás. Ele linkou com o intent música mais tocada, só que aí ele determinou a partir da minha voz a informação que ele precisava extrair de período, mas ele não viu o local. Então aí ele respondeu em qual local, que foi a forma que a gente definiu aqui no prompt, mostrando que essa informação ela é obrigatória para que eu possa satisfazer a intenção de fala do usuário. Aí se eu quiser ver o áudio que vai ser sintetizado para o usuário nesse caso... Em qual local? E aí eu vou responder. Em Sergipe. Então aqui ele reconheceu. Aí ele responde, né, com a resposta que nós definimos como final. Obrigado pela pergunta, responderei em breve. Então este vídeo foi para apresentar a vocês a ferramenta da Dialogflow, mostrar algumas das funcionalidades dela e como é que se define um intent completo.